vida se repete, a mesma direção. Sem ter novos fatos, sem ter novas metas, já se acostumou. Com essa vida de monotonia, sempre as mesmas emoções. Tá na hora de arriscar mais a vida. O tempo voa e é irreversível. O momento é hoje sem esperar. Amanhã não saberá. Acreditar é possível. Eu sei que sempre virá um novo dia. Sempre virá um novo dia. Não, sempre virá um novo dia. Que sempre virá um novo dia. Mas sem ter novos lados, sem ter novas metas, já se acostumou. Com essa vida de monotonia, sempre as mesmas emoções. Tá na hora de arriscar mais a vida. O tempo voa e é irreversível. Um momento é hoje sem esperar. Amanhã não saberá, não. Acreditar é possível. Eu sei que sempre virá um novo dia. Que sempre virá um novo dia. Não, que sempre virá um novo dia. Que sempre virá um novo dia. Com a música do Juliano Moreira, começamos mais um programa Rede de Olhares aqui na UX TV, canal de identidade, parceira do canal Futura. É estranho este tempo contemporâneo, porque parece que todos nós temos opiniões sobre todos os assuntos. Opinamos sem parar e muitas vezes sobre coisas que desconhecemos. Que tendência é essa? Será que emitir opinião é uma espécie de validação social? Veja o título do nosso programa de hoje. Se você nos acompanha ao vivo, pode participar do programa. Faça sua ligação ou entre em contato através dos canais de interatividade. Adri, tudo bom? Tudo certo. Convidar o pessoal, então, para participar com a gente nesse horário das 18h30, pelo telefone 3218-2194. Tem também o facebook.com/UXTV e o Twitter, @UXTV. E eu começo falando uma definição do sociólogo Kimball Young para opinião. Segundo ele, opinião é o conjunto de crenças a respeito de temas controvertidos ou relacionados com interpretação valorativa ou o significado moral de certos fatos. A definição é complicada, mas parece que é simples dar opinião, né, Marcos? Todo mundo dá uma opinião. É verdade. Quero apresentar os convidados de hoje. Wilson Steimes, professor universitário, bem-vindo. Professora Malu, professora de comunicação, bem-vinda. Obrigada. Professora Isabel, também professora de comunicação, bem-vindos. Eu convido vocês agora para começar essa nossa reflexão sobre opinião, e você que está em casa também, para acompanhar o material que a nossa equipe de produção produziu, para ver o que as pessoas acham, o que significa opinião. Confere aí. Opinião. Do latino opinione. A maneira de opinar, modo de ver pessoal. Parecer, voto emitido ou manifestações sobre certos assuntos. Asserção sem fundamento, presunção. Conceito, reputação. Capricho, teimosia. Juízo coletivo adotado e exteriorizado por um grupo. Que eu não mudo de opinião. A opinião, na antiguidade,
ela tinha uma centralidade na cultura muito importante. Ao longo da Idade Média, daí a gente tem um domínio muito grande, né, cultural, na Europa Ocidental ali, pela Igreja Católica. Na modernidade, a gente vive um retorno a esses valores da antiguidade. E a opinião pública teve novamente um espaço importante na história. Se a gente pensar no Brasil, a gente está saindo, faz poucas décadas que a gente saiu de um período ditatorial, que fez um grande estrago na educação. O seu conhecimento não é igual ao meu. Cada um tem sua opinião. A mídia pode modificar ou influenciar a opinião do público de todas as formas possíveis e imagináveis. Desde uma questão que possa parecer simples, de moda, por exemplo, até questões bem pontuais e importantes relacionadas à educação, saúde, economia ou política do país. Você tem uma opinião formada sobre tudo? Tenho. Sobretudo, sobretudo não, muito difícil, né? Nada. Até tem, depende do quê. Agora, com todo mundo portando um celular, podendo postar matérias no YouTube, nas redes sociais, essa interação toda, que com isso nós temos mais democratização das informações, ou que nós somos menos influenciados, mas é justamente o contrário. Talvez tenha mudado quem nos influencia. Então, não só a mídia tradicional, mas nossos amigos via Face. A gente abre a nossa timeline lá de qualquer rede, tá repleta de opiniões, né? Mas é tudo, quase todas são muito rasteiras, são muito ligeiras, nada que vá mudar assim estruturalmente a vida das pessoas. Se tu não tiver opinião para tudo, o que adianta tu ter uma e ficar em cima do muro e não dar a tua opinião para certas coisas, né? Eu não dou opinião para tudo. Às vezes é melhor ficar calado do que às vezes dar uma opinião furada. Tem situação que se a gente falar, a gente poderá ajudar em alguma coisa. As ações que mudaram a história não foram ações baseadas em opiniões, mas sim ações baseadas em reflexão. Procurar saber um pouquinho sobre tudo, para ter uma opinião formada. Ninguém sabe tudo em todo momento, né? Pensa que sabe tudo, mas não acaba não sabendo nada mesmo. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião. Através da reportagem, então, podemos ver vários pontos de vista, várias opiniões, pessoas que acham importante ter opinião sobre tudo, outras que pensam que às vezes devemos silenciar. Eu começo nossa conversa, então, Isabel, contigo. Fica à vontade para comentar qualquer coisa que apareceu na reportagem e outras coisas. Para você, o que significa ter opinião? Né? E como se forma a opinião? Sim. Opinião é um posicionamento acerca de algum tema, acerca de algum assunto que está sendo tratado no momento. Geralmente é algo polêmico. E a opinião denota muita coisa, denota a geração de que a pessoa faz parte, vai denotar a educação que aquela pessoa teve, a moral que circula naquele momento, o local em que aquela pessoa formou sua opinião, as fontes de informação. Então, vários fatores, a mídia também é um deles, vai formar essa opinião. E é um posicionamento. A opinião pessoal é um posicionamento. Já a opinião pública Só vou te pedir é algo mais... Continua com esse microfone, obrigado. É algo mais complexo, né? E a gente vai discutindo sobre isso ao longo do programa. Prof. Malu, eu comecei a introdução fazendo uma pergunta, né? Você acha que emitir opinião, hoje em dia, é uma espécie de validação social? Ou seja, se você não tem opinião, fica aquela sensação que você não é? Sim, eu concordo com essa ideia, né? Eu, pensando no programa, me lembrei da minha avó, e a minha avó dizia assim, fulano é um sujeito de opinião. Né? Então, e eu ficava pensando, o que significa ser um sujeito de opinião? A impressão que se tem é que as pessoas reconhecem uma atribuição de valor a ter opinião. Né? E ter opinião é atribuir um valor, é fazer uma escolha em relação a várias possibilidades. Só que quando eu faço essa escolha, eu me posiciono e as pessoas acabam sentindo a necessidade de se posicionar para serem identificadas com esse valor, a favor ou contra. Eu me recordo quando eu era estudante de filosofia na Universidade de Caxias do Sul,
no final da década de 80, de 85, 88. Como era difícil a gente ter acesso às informações do grande centro. Hoje é uma maravilha, né? Você, por exemplo, a Amazon, né? Você pode baixar um livro de qualquer idioma, questão de 1 minuto. Você tem o livro, é disponível, né? Então, os veículos são inúmeros. Houve uma democratização da informação, inegavelmente. Então, naturalmente, e quem é que não gosta de dar o seu pitaco? Agora, claro, me parece que pelas entrevistas, pela pesquisa e a sondagem que foi feita, é que a opinião é sempre algo irrefletido. Acho que não, né? Uma opinião pode ser muito bem fundamentada. Aliás, no jornalismo, aqui vou meter a minha colher, né, no angu que não é meu, né? Mas não tem o jornalismo investigativo, interpretativo e opinativo, é isso, professora? Então, quer dizer, agora, claro, você tem opiniões que são baseadas em mero impressionismo, naquele momento, naquela sensação, e sem uma formação a partir de dados objetivos ou refletidos. Obrigado, Wilson. Nós temos na linha o jornalista e escritor Davi Coimbra. Tudo bem, Davi? Tudo bem. Obrigado pela participação. A gente está refletindo um pouco hoje, Davi, sobre essa questão das opiniões, né? Que me parece que hoje em dia todo mundo tem opinião sobre qualquer assunto. Você, como jornalista e formador de opinião, o que pensa sobre esse excesso de opiniões? Eu acho que as pessoas sempre tiveram opiniões, na verdade, né? É que agora elas podem, digamos assim, manifestar mais publicamente as suas opiniões, coisa que não acontecia antes, né? A internet facilitou isso. Antes do advento da internet, vamos dizer assim, tu entrava num táxi, o taxista dava opinião, o teu colega de trabalho dava opinião, as pessoas todas têm sempre suas opiniões a respeito das coisas, né? Mas agora elas estão podendo fazer isso, elas estão podendo se manifestar publicamente, vamos dizer, porque as redes sociais acabam sendo veículos públicos também, né? Seus, sei lá, 1000 amigos no Facebook, vamos dizer, a opinião dela é lida por um número aproximado de pessoas desse aí, né? E depois ela pode ser compartilhada, pode ser enviada para outras pessoas, né? Então elas têm essa sensação de que elas estão tornando públicas as suas opiniões. Mas elas sempre tiveram opinião. É que os veículos são outros agora, né? Os veículos de imprensa continuam os mesmos, né? Embora existam mais, né? Mas existem esses outros instrumentos, né? Que são os instrumentos próprios da internet, que são as redes sociais. Ao largo dessa aparente liberdade, né, e existe sim uma democratização dos meios de informação, dos fluxos de informação, mas essa democratização ela é relativa, porque mesmo nas redes sociais, mesmo nos meios alternativos à comunicação social padrão, existem feixes de informação, de narrativas que seguem determinados padrões, né? Quem analisa a mídia frequentemente observa que existem posicionamentos políticos, sociais, em relação a temas polêmicos, que são repetidos N vezes, e nessa repetição, associados a figuras midiáticas de um determinado valor, nessa repetição acaba se criando um valor agregado a essa opinião, a esse posicionamento. Alguns temas circulam mais que outros, né? Você vê que vários dos meios de comunicação, vários dos programas abordam os mesmos temas e, além dos mesmos temas, sobre poucos vieses. Então, alguns temas são abordados, mas abordados a partir de um mesmo viés. Você não vê outras formas de abordagem. Então, o que circula a partir dali, geralmente é isso. Não se sai desses temas, apesar de ter essa democratização da comunicação, apesar de várias pessoas terem voz e poderem expressar sua opinião, você vê poucas opiniões dissonantes e poucas opiniões sobre os temas que não são tratados a partir da grande mídia. Você acha que tem um excesso de opinião hoje em dia aí, tanto nas redes sociais quanto nas nossas interações? Eu acho que há um excesso porque muitas opiniões são formadas em cima de coisas vazias, né? Eu acho que para tu opinar, tu tem que saber do que tu tá falando. Eu acabei de vir de uma viagem da Europa, pelo norte europeu,
e via diferente, como a cultura influencia na opinião também, né? Países diferentes e o jeito que cada país indica o lado que a pessoa deve ir, a pessoa vai formando opinião dentro daquilo, né? Então eu acho que a coisa é muito variada. Vento vai, leve traz todo amor que estou aqui no coração que sangrou. Aguento tanta dor assim, sofreu calado, apaixonado, mas vai esquecer desse amor que me torturou. Mas o tempo acho que parou. Eu vou lutar para decifrar, tentar achar respostas, achar respostas. A velha opinião formada sobre tudo. Esse é o tema do nosso programa de hoje. E se você nos acompanha ao vivo agora no horário das 7 horas, pode participar. Adria Mantino, tudo bem? Tudo certo. Convido o pessoal de casa para participar através do telefone 3218-2194, o facebook.com/UXTV e também o Twitter, @UXTV. Nós temos uma interatividade aqui pelo Facebook, a Karina Gambim. Ela disse que acha que opinar é algo bem delicado, pois os pontos de vista são diferentes e tem que ter conhecimento, bastante conhecimento sobre o assunto em que se está opinando. E também ela acha que a gente precisa reciclar o que os meios de comunicação mostram e não deixar se influenciar tanto por essas ferramentas. E eu gostaria de deixar uma frase aqui do poeta e escritor brasileiro Augusto Branco. Raríssimos são os que querem ouvir opinião. Alguns poucos só querem dizer o que pensam e outros mais só querem ter razão. Obrigado, Adri. Wilson, volto com você. Interessante essa questão que hoje em dia, eu acho que sempre existiu, né? Você pode ser processado ao emitir uma opinião. Como funciona isso? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, a liberdade de expressão, que compreende, então, a liberdade de ter e emitir opiniões, há muito é considerada, né? A liberdade de expressão muito é considerada um direito humano, um direito fundamental. Esse é um ponto pacífico, a não ser que se viva numa ditadura, né, em que há liberdade de expressão, desde que seja para falar bem do governo, não contrário ao governo. Segundo ponto que me parece relativamente consensual do ponto de vista, pelo menos do direito constitucional, que a liberdade de expressão ela é essencial para o processo democrático. Também um segundo ponto relativamente consensual, mas o consenso para por aí, né? Porque a questão fundamental do ponto de vista, pelo menos, do direito, né, é qual é a interpretação a ser dada à liberdade de expressão, que significa o que é que a liberdade de expressão protege. Quer dizer, quando eu digo que o cidadão tem o direito de expressar suas opiniões, né, o que isso significa? Qual é a abrangência disso? Essa opinião, ela vai
atribuir o valor à pessoa, às vezes. Né? Se a pessoa está num grupo e tem um posicionamento diferente, ela pode se sentir constrangida a silenciar, a ter que silenciar em função do risco de não ser aceito. Então, isso é grave. Eu penso que um aspecto que tem que ser refletido é que nós somos sujeitos sociais. Como sujeitos sociais, profissionais de comunicação, então nem se fale, a preocupação tem que ser maior porque os meios de comunicação são espelhos sociais. Fazem refletir uma opinião para um grupo grande de pessoas. Mas, independente disso, como cidadãos, nós somos sujeitos sociais e temos que cuidar amorosamente do outro, no sentido do respeito ao outro, como legítimo outro na convivência, que é algo que nós trabalhamos aqui na universidade, no grupo de pesquisa Amorcom. A gente tem uma interatividade, Adri? Sim, temos da Lucélia Fontoura. Ela disse que já deu várias opiniões e algumas influenciaram mais para quem ela deu e outras menos, mas que no final acabou ajudando as pessoas para quem ela deu a opinião. Tá certo, obrigado. Isabel, a questão daquela opinião senso comum, ou seja, às vezes recebemos opiniões rasas, superficiais e passamos adiante essa opinião como se fosse uma novidade ou como se estivéssemos sendo, eu não sei, sabe, verdadeiros, autênticos. O que você acha dessa questão do senso comum? Isso também está dentro dessa noção de pertença. Então, muitas vezes se passa adiante algo que já foi recebido de outras fontes, sem que haja a devida informação, sem que haja pensamento, sem que haja um debate sobre aquilo. Então, é passado adiante como alguém integrante daquele grupo e que não tenta pensar sobre aquilo, não pensa sair daquele grupo e realmente só reproduz algo que já existia. E é um fenômeno também que a gente pode enquadrar como fazendo parte dessa espiral do silêncio. Então, dificilmente você vai ver alguma opinião dissonante do que está circulando. Muito obrigado pela presença de todos, foi muito boa a discussão, é um tema interessante, né? Vamos continuar debatendo sobre isso. Obrigado por emitirem as suas opiniões. Obrigado por você que nos acompanhou em casa. A gente termina o programa Rede de Olhares com a música do Juliano Moreira. Até a próxima. Queria mandar um alô pro Lázaro Nascimento, meu parceiro. Quando o samba esquentar, me chama que eu sou bamba. Quando o samba esquentar, me chama que eu sou bamba. Que não tem hora pra ele começar, muito menos para acabar. Quem samba muito tem que ter disposição. Chega no swing, no balanço, meu irmão. Aí, malandro, aqui tá tudo dominado. Até o seu Zeninha não consegue ficar parado. Mescla de Djavan com o Paulinho da viola. Aqui da Jorge Benjó com samba rock da hora. Eu quero som de black, todo mundo no salão. Eu quero samba rock com Bebeto Azaração. Quando o samba esquentar, me chama que eu sou bamba. Quando o samba esquentar, me chama que eu sou bamba. Quando o samba esquentar, quando o samba esquentar, me chama que eu sou bamba. Eu quero som de black, todo mundo no salão. Eu quero samba rock com Bebeto Azaração.